Muito bem-vindos, amigos, para o nosso vídeo de número 13 e dando sequência a esta linha de raciocínio acerca do passe magnético apométrico. Nós vimos no vídeo anterior e algumas referências acerca do que Jesus disse acerca do vós sois deuses. Portanto, nós, enquanto passistas, enquanto seres humanos, nós podemos nos investir desta divindade, uma vez que ela está em cada um de nós. Assim como ela está em todos os seres. Deus é onipresença, Deus está em tudo. Deus é imanência, ou seja, perpassa, está ao mesmo tempo em todos os lugares. Portanto, tudo que nós entendemos como sendo e tudo que nós ainda não entendemos é parte de Deus. A energia escura que hoje a ciência se debate para saber do que se trata é Deus. Portanto, essa visão, ela nos dá uma outra perspectiva em nós mesmos, de que uma vez nós, tendo esse aplicativo divino em nós, nós podemos ativá-lo, nós podemos desenvolvê-lo, nós podemos manifestá-lo. As mesmas características de onipresença estão neste aplicativo, ou seja, nós nos deslocamos à distância, nós atuamos à distância. Nós estamos ou podemos estar, podemos racionalizar aonde quer que estejamos e para onde quer que nós intencionemos nos deslocar com a nossa capacidade divina. Então vejam que o devaneio, mas um devaneio consciente e racional. Nós devemos nos autorizar a pensar, nós devemos ousar pensar. E, sobretudo, nós devemos praticar aos ensinamentos. Quando Jesus disse: não fui eu que te curei, mas foi a tua fé que te curou, ele está se referindo a ele, Jesus, ter ativado a homeostase. Tão somente reativou o mecanismo que estava com algum grau de bloqueio, mas o devido paciente curado tinha uma capacidade, tinha um coeficiente de energia que o habilitou para um reequilíbrio e assim a interpretação para uma cura. Portanto, a formação para um passista, nós podemos então afirmar, nesse momento da nossa linha de raciocínio, de que ela teve um dia, ela teve uma data para nós termos iniciado, mas ela não finda, ela não termina como que um determinado curso, qualquer que seja, que nós iniciamos, terminamos e estamos formados. Nós estamos aqui diante de uma formação sem prazo, sem limite de terminar, porque estamos diante da capacidade divina para a onipresença e para a onipotência e para a imanência. O aspecto fundamental, ao nosso ver, o aspecto de carência maior e fundamental está nesta nossa forma de ser dissociados do meio ambiente, dissociados da presença divina em tudo e todos. Eu estou agora olhando um esquilo aqui ao lado que está pulando
e vou me colocar em sintonia com o aspecto divino que está representado nele. Ali está um ser que cumpre uma função evolutiva. Assim como as árvores todas as espécies, toda a ampla biodiversidade cumpre com uma função evolutiva. Então, quanto mais nós nos colocamos e nos harmonizamos com a biodiversidade, mais nós vamos nos harmonizando com a capacidade, com a potencialidade divina em nós e com a potencialidade divina externo a nós como um fator que pode vir a somar conosco. Portanto, quando nós pedimos para que os coordenadores espirituais nos auxiliem, nós já sabemos que seremos ajudados se houver mérito. Portanto, o mérito está em nós nos habilitarmos aos demais seres. Na medida em que nós nos habilitamos e nos harmonizamos com a natureza, interagindo com as árvores, com o ar, com o solo, nós nos harmonizamos com estas manifestações divinas. Portanto, o caminho será longo para que nós tenhamos uma humanidade harmonizada com a divindade como um todo. Então vejamos, na medida em que nós poluímos, na medida em que nós somos um fator de dor, de maldade, não uma maldade consciente, mas uma maldade inconsciente e que não deixa de ser uma maldade, nós estamos refutando para a harmonia com a divindade maior. Portanto, nós teremos que isso acontecerá em algum momento do nosso processo. Nós vamos gradativamente nos harmonizando com a divindade maior. Na prática, isso está à disposição de todos, significa nós irmos para a natureza, nós integrarmos-nos com a natureza, nós cuidarmos, nós ajudarmos, nós restaurarmos, nós limparmos, nós cuidarmos, nós zelarmos, nós amarmos, nós devotarmos-nos, assim como tantos os que se devotaram às causas das pessoas, dos doentes. A irmã Dulce é um exemplo, a Madre Teresa é um exemplo. Enfim, todos os que se devotam a causas em prol de sofredores, em prol daqueles que sofrem, etc, etc. Então o passista magnético apométrico, ele vai potencializando as características divinas na medida em que ele estuda, na medida em que ele se integra à natureza, na medida em que ele se harmoniza em si mesmo. Ele vai desenvolvendo, prospectando, vai manifestando externamente. Mas sem esquecer que todo o processo externo, ele se dá proporcional ao desenvolvimento interno. Então, quanto mais nós nos desenvolvemos internamente,
mais nós nos expressaremos externamente. Logo, ninguém dá o que não tem. Ninguém vai manifestar o que não tem consolidado em si mesmo até o presente momento. E tudo isso pode ser ampliado devidamente se nós estivermos realizando esse processo de desenvolvimento, que podemos e interpretamos como sendo a nossa grande missão existencial, representada então no nosso desenvolvimento divino, ou desenvolvimento espiritual, ou ainda como sinônimo, desenvolvimento moral. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.